Olá, estudante! Seja bem-vindo! Vamos para a nossa aula mega especial. Estamos hoje falando da nossa aula de Educação Física no Enem. E não poderia deixar, né, professora? Com de certeza trazer não. um cenário especial para a gente conversar sobre isso. Porque Educação Física também cai no Enem, né, professora? Também cai no Enem. Cai no Enem. Quando eu fiz o vestibular há um tempinho atrás, prof, eu também fui aluna ProUni, né? Também fiz Enem. E já tinha algumas questõezinhas assim de leve. Agora está mais aprofundado, né? Mais direcionado em educação física. Então é bom você ficar ligado, ficar esperto. E ó, quando a gente fala assim também, não é no sentido de Também. dizer, ah, não, é diminuir, não. É dizer que além da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, do seu letramento, da sua linguagem, também cai no Enem. Olha que legal. Cai no Enem. Então você tem que dar mais atenção ainda. Um pouco. Se você já dava atenção para a educação física, agora então, se você quer passar no Enem, tem que observar isso, né, Exato, prof? nós temos muita coisa legal hoje para mostrar para vocês relacionada a esse panorama da educação física no Enem. Então fica com a gente aqui, sem piscar. Vamos conhecer então a nossa agenda da aula de hoje? Fica comigo aí. Então nós vamos falar na agenda de hoje de alguns pontos importantes, né, professora Iris? Sim, nós temos aí os saberes e aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Exato. Nós vamos falar também sobre a competência e habilidade da educação física no Enem. E vamos falar também, professora, sobre os conteúdos e os temas de educação física contemplados no Enem. O que mais, professora Iris? Nós temos aí também uma estrutura e dicas de resolução de algumas questões aí bem interessantes ligadas à educação física e dicas de estudos e preparação para a prova do Enem. Tá bem bacana essa aula, hein? Olha, esse momento aqui vai ser um momento precioso para o estudante da mediação que quer aprender um pouco aí das dicas. Isso. Então vamos seguir. Nós vamos falar agora da nossa habilidade. Então qual que é a habilidade? A nossa primeira, identificar os saberes da cultura corporal de movimento e a aplicabilidade, né, desse componente educação física em relação às habilidades avaliadas no Enem. Então eu vou conseguir perceber aí aonde que entra esses saberes da educação física. Na habilidade 2, temos aí reconhecer os conteúdos, os temas e a estrutura das questões de educação física contempladas no Enem. Será que segue um estilo? Será que é isso que a gente vai ver? Olha, essa habilidade aqui, ela vai ajudar muito o aluno da mediação. Se ele conseguir perceber esses conteúdos, esses temas, ele vai ser muito certeiro, né, na hora de estudar os temas da educação física. E nós temos uma terceira habilidade, professora Iris. Olha aí, temos uma terceira habilidade, algo inédito, né? Exato. Solucionar questões de educação física aplicadas no Enem, empregando aí dicas para resolução de estudos e a preparação para as provas futuras. Olha que interessante. Então, a habilidade é que o aluno consiga solucionar. E aí a gente está mandando para vocês um simulado. Tem um simulado montado especificamente para atender essa habilidade 3 aqui também. Vamos seguir, professora? Então, nós vamos começar falando dos saberes e a aplicabilidade da educação física no Enem. Eu vou entrar nesse slide junto com a professora, porque eu quero chamar a atenção que esse universo aqui de imagem, ele já remete muito da cultura corporal de movimento, né? Que é o que a gente estuda na educação física. E a gente vai ouvir em todas as aulas essa expressão, cultura corporal de movimento. Exato. Então, quando a gente pensa no Enem, a gente vai pensar a cultura corporal de movimento, as manifestações dessa cultura, e aí nós temos esse universo de práticas, e nós vamos pensar também a linguagem corporal. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma reflexão do porquê que a educação física está no Enem. Até 2009, ela não tinha nas provas do Enem. De 2009 para cá, elas foram incluídas nas provas do Enem. Inicialmente, ela ficava no segundo dia de prova, até 2016, era no segundo dia de prova.
De 2016 para cá, ela passou a entrar no primeiro dia de prova, na área de linguagem e suas tecnologias. De 2009 para cá, a gente já teve muitas questões. Vou mostrar isso para vocês já já. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a importância da educação física ser cobrada no Enem, dentro de uma competência, de uma habilidade, ela não é à toa. Ela está relacionada com a responsabilidade social da educação física, está relacionada com a bagagem cultural, o impacto disso na sociedade. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso antes da gente entrar diretamente na parte aí das competências e habilidades. Então, fica comigo, que agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Acompanha aí no slide. Então, nós temos aqui, a educação física no Enem, ela vai valorizar o quê, professora? A bagagem cultural que o candidato adquiriu ao longo da sua formação escolar, sob uma perspectiva crítica das manifestações corporais, culturais e artísticas, em diferentes contextos sociais. Olha que interessante, resume bem, né? O papel social da educação física. E aí nós temos a matéria, professora. Essa matéria jornalística, vamos entrar nela, professora, só para a gente fazer uma chamada aqui? Isso. Essa matéria jornalística que você vai assistir, ela vai contextualizar justamente isso. Vai ser mais ou menos assim, ei, educação física também cai no Enem. Fica atento aí. Então, você vai assistir essa matéria, já já a gente volta explicando um pouquinho mais sobre isso. Fica comigo aí. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é super importante para os alunos que estão na última série do ensino médio, visto que é a principal e mais econômica forma de ingressar nas universidades de todo o país e fazer aquele curso que sempre sonhou. Todas as disciplinas são importantes para que os alunos tenham a capacidade de realizar a prova do Enem com excelência. E com a matéria Educação Física não é diferente. Educação Física também cai no Enem. Quer saber mais sobre a educação física no Enem? Vem comigo! A primeira vez que caíram questões de educação física no Enem foi em 2009 e muitos alunos não estavam preparados. Mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? De lá para cá, já caíram nas aplicações do Enem aproximadamente 75 questões de educação física. Quais conhecimentos de educação física têm sido mais cobrados no Enem? Vamos lá! Manifestações sociais e culturais do esporte. Imagem corporal e padrões da sociedade. Autonomia para práticas corporais, atividade física. Manifestações da dança. Performance corporal e identidade juvenil. Exercício físico e saúde. Corpo e a expressão artística e cultural. Etapas de execução da atividade física e esportes. Lutas. Jogos e brincadeiras cantadas. As questões são bem diversificadas e no decorrer dos anos ficaram mais complexas. Viu aí? Educação física também cai no Enem. Fique agora com mais dicas e explicações em sala de aula. E voltamos, né, professora Iris? Voltamos para o nosso cenário. E já estamos no nosso cenário aqui, porque você assistiu essa matéria top. Educação física também cai no Enem. Você agora está mais esperto aí nas dicas, né? Você já percebeu que tem essa correlação da saúde aí com o social, você já entendeu essa ligação. Esse aluno ele vai sair bem, prof, quando ele for fazer o Enem. Dificilmente o aluno da mediação não vai gabaritar as questões de educação física. Com certeza. Agora vamos ver quais são os saberes, né? Como que a educação física está inclusa? Acompanha comigo aí. Vamos lá. Então, nós temos no nosso slide como a educação física está inclusa no Enem. Então, nós vamos lembrar que ela está dentro da área de linguagens e suas tecnologias. Então, ela vai estar lá dentro das 45 questões que caem na área de linguagens e suas tecnologias.
O que mais que ela faz, professora? Ela explora o quê? O movimento e a gestualidade. Olha, nós falamos sobre isso, né? Sobre isso a aula inteira, né? Em práticas corporais de diferentes grupos culturais. Analisa aí os discursos e os valores que são associados às práticas corporais e os processos de negociação de sentido e também envolve aí a apreciação e a produção de práticas corporais presentes nos diferentes grupos sociais. Olha que interessante. Então, a gente tem aqui movimento e gestualidade, a gente trouxe isso bem agora na aula, né? Na aula 2. Discursos e valores, a gente sempre fala disso, né, professora? Apreciação e produção. Então, a educação física, ela vai avaliar esses 3 pilares aqui. Mas é só isso? Não, não é só isso. Ela também considera todo um universo que vai envolver a linguagem corporal, professora Iris. E a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade. Essa responsabilidade social da educação física aqui é muito impactante e por isso justifica, né, ter questões de educação física no Enem. Quando a gente pensa numa perspectiva mais abrangente, então a gente tem aqui a educação física pensando performance corporal, a identidade juvenil, a educação física, questões voltadas à imagem e os padrões, questões voltadas para a autonomia das práticas corporais, questões que vão contemplar exercício físico e saúde, questões que vão falar sobre as manifestações da dança. O que mais, professora Iris? Tem também manifestações sociais e culturais do esporte, tem ainda o corpo e a expressão artística e cultural, a criticidade, a emancipação do lazer. Esses tópicos todos, é bom a gente até ficar dentro desse slide, né? Eu acho que é bem interessante. Esses tópicos todos aqui, na realidade, caríssimo aluno, você vai perceber quando você estiver já saindo, né, do ensino médio, né? Fala-se muito de autonomia, né? Fala aí de manifestações aí de diversas áreas culturais, fala dessa identidade que você vai ter aí relacionada ao exercício físico, fala aí dessa sua expressividade, da sua imagem corporal, como que eu me vejo, como eu quero que os outros me vejam. Então, todos esses tópicos que estão elencados aqui, você vai ver que eles são totalmente pertinentes na sua vida dentro da escola e fora da escola. Ou seja, quando você sai, por exemplo, do ensino médio. Exato. Você vai perceber muito isso, né, prof? E aí o interessante é que quando o aluno se depara com esse quadro, com esses tópicos, e aí você começa a refletir a sua jornada na mediação tecnológica, você vê que tudo que tem nesse quadro, aqui, a gente trabalha nas aulas de educação física. Então, quando a gente fala que eu até fiquei agora assim, toda arrepiada aqui, ó. Quando a gente diz que você vai conseguir gabaritar tudo, é porque você tem todos os conhecimentos, todas as aulas vão contemplar esses tópicos todos. Foi dado todo o subsídio, né, prof? Exato. Foi feito esse caminho. E aí agora só resta você buscar um pouco mais. Exato. Gostou, se interessou? Busca mais, entrelaça essas informações. Isso vai te ajudar e vai ser muito pertinente nas tuas provas, nas tuas avaliações e fora também no seu convívio social. Mas não acabou por aí não, viu? Não. Tem mais coisas pra gente mostrar. Então fica com a gente aí, sem piscar. Então nós temos aqui, professora, um gráfico. Professora, a gente é ousada, né? Gente, vou contar para vocês. A gente analisou todas as provas do Enem de 2009 até 2019. Todas as aplicações. Aí eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico é produção nossa. Então, nós temos aqui quantidade de aplicação, quantidade de questões que caiu de educação física em cada ano. Então, nós temos aqui 2009, 2010, 2011, 2012 e assim até 2019. Eu quero destacar o ano de 2014. Olha a quantidade de questões, 9. No ano de 2016, 9 também. E no ano de 2019, 9 questões. Questões, quantidade de questões de educação física. Educação física está sendo valorizada ano após ano, né, prof? Exato. E quero destacar que no ano de 2015, nós tivemos apenas 4 questões,
Mas nós tivemos questões interdisciplinar, ou seja, questões que envolveram a área. Por isso que relacionado à educação física foi menos. Quando a gente vem para o gráfico, professora, o que a gente observa que tem caído mais no Enem? A função social e cultural do esporte. Perfeito. Ao longo dos anos, nós tivemos 15 questões. A gente também consegue observar que questões relacionadas à imagem corporal e padrão de corpo também tem um quantitativo de questões elevados. Essa daí é uma área bem interessante, né? Exato. Todas são interessantes, mas essa daí, sobre padrões de corpo, é uma boa dica. E que vai estar também junto aqui com exercício físico e saúde. Perfeito. Então, vamos entrar nesse gráfico aqui só para o aluno entender. Professora Elisângela, professora Íris, o que eu tenho que estudar ali que é batata? Olha a expressão, é batata. Vai cair. Você vai estudar imagem, padrão de corpo, você vai estudar exercício físico e saúde e você vai estudar a função social e cultural do esporte. Quase todo ano cai pelo menos uma questão. Então, você é um conteúdo que não dá para você não revisar. É só isso, professora? Não. Mas é o que tem mais caído, ok? E aí, esse gráfico aí tem outras relacionadas aos jogos, às lutas, às danças. A gente vai aqui dar destaque apenas aos que mais têm caído, ok? E essas temáticas aí associadas a outras disciplinas, né, prof? Pode estar associada à matemática, pode estar relacionada à geografia, né? Fazendo uma análise, Exato. aí está inserida, Só que aí, né? veja bem, professora, tem as questões inter, mas tem as questões que são específicas. Específico de educação E física. sabe Mas qual- se o aluno ele é bom na educação física, ele vai perceber, olha aqui a educação física aqui juntinho com outra disciplina. E sabe qual que é a grande sacada desse slide aí? É que essas questões são só de educação física. Professora Elisângela, professora Íris não colocou aí as inter. Isso. Você vai ver que no simulado que vai chegar para vocês tem muito mais questões. Aqui a gente só trouxe 71. Então a gente está dizendo que de 2009 para 2019 já caíram 71 questões de educação física. Ok? Vamos seguir, fica comigo aí. E aí nós temos aqui um dado bem legal, professora Íris. Olha só. Para dizer para aquele aluno que diz assim, mas só cai 5 questões, só cai 2 questões, não vou estudar não. Não vai me tirar. Vamos fazer a matemática aqui. Professora Íris, ela entende bem da matemática, que o esposo dela é matemático, gente. Então, nós temos aqui, educação física no Enem 2019. Quantas questões caíram? 5 questões. Na primeira aplicação, que foi a regular. E caiu 4 questões na prova que são para pessoas privadas de liberdade, que é uma aplicação exclusiva. Então, nós tivemos ali 9 questões. Isso vai dar um percentual de quanto, professora Íris? De 8,8 até 11, né, prof? Do total de questões do total que cai de questões. na área de linguagem. Isso pode te tirar do teu curso dos sonhos ou pode te colocar no curso dos sonhos. Cada pontinho acrescido aí vai fazer diferença. Exatamente. E aí nós chegamos nas competências e habilidades da educação física no Enem. Então nós vamos falar agora um pouco sobre isso. O que se espera relacionado à educação física? Qual que é a competência, professora Íris? É compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, desde que ela seja integradora social e formadora da identidade também. Olha que interessante. A educação física, ela está na competência 3. Pode anotar aí. Na matriz de referência do Enem, na área de linguagens, a educação física está na competência 3. E a competência 3 diz que esse aluno precisa compreender a linguagem corporal. Lembra que nós falamos dela, que a gente está falando, problematizando isso, e ela como parte da vida integradora social e formadora de identidade. Então, é essa a competência. Quando você é avaliado no Enem, você tem que ter conhecimento sobre isso. Quando a gente pensa na competência, a gente vai lembrar o que a gente trabalha de práticas corporais, né, professora Íris? Isso, tem muita coisa, tem esporte, tem jogos, lutas, ginástica, danças, atividades rítmicas, expressivas, esporte de aventura na natureza e principalmente conhecimento sobre o corpo.
Então, essa competência 3, quando ela vem no Enem, ela vem avaliar todo esse universo aqui. E aí ela também busca compreender as potencialidades, os limites do corpo. Ela também busca se você tem ali uma tomada de decisão, uma criticidade em relação ao seu estilo de vida ativo. Se busca também a compreensão relacionada à saúde. Então, a gente tem todo esse universo. E aí, as habilidades, professora Iris, dentro da competência 3, professora Iris, lembrando que, gente, lá na matriz de referência do Enem, vamos entrar nesse slide para a gente? Vamos entrar. Então, lá na matriz de referência do Enem, tem várias competências. A educação física está na competência 3. Dentro da competência 3, tem as habilidades. Ou seja, são os conhecimentos que eu preciso saber. Então, estou com dúvidas sobre o que eu tenho que estudar para o Enem. O que eu vou olhar? As habilidades. As habilidades. Estou com dúvida ainda. O que eu vou fazer? Vou assistir a aula da Prof. Iris e da Prof. Elisângela, que eu vou fechar essa prova. Então, agora nós vamos falar das habilidades. Quais são as habilidades que eu preciso observar para eu ter certeza que eu vou fechar as questões do Enem? Acompanha comigo aí. Aqui nós já temos 3, né, prof? Exato. Então, habilidade 9, professora Iris. A habilidade 9 diz que deve-se reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade de um grupo social. E a habilidade 10, ela vai falar, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Habilidade 11. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes grupos. Aí nós vamos analisar aqui, palavrinha-chave, né? Então, nós temos aqui manifestações corporais, palavrinha-chave, hábitos corporais, aqui outra palavrinha-chave, linguagem corporal como meio de interação social, outra palavra-chave. Então, eu vou buscar isso nas questões. E aí, quais seriam os conteúdos, professora, que a gente vai trabalhar? Chegou a parte top. A hora da pesquisa, a hora do estudo, a hora de focar. Então, vamos ver que nós também temos aí algumas informações, né? Quais são as principais temáticas que têm caído, professora Iris? Nós temos aqui práticas corporais e autonomia, tema padrão estético contemporâneo, esportes, exercício físico e saúde, corpo e expressão artística e cultural, as danças e, claro, condicionamento e esforço físico. Lembrando que lá no nosso destaque que a gente deu naquele gráfico, a gente chama atenção padrões estéticos, né? Exercício físico e saúde e os esportes. Isso. Que é o que tem mais caído. Vamos seguir. Aqui a gente traz um outro gráfico, professora. Criação também nossa, tá, gente? A gente Hoje a educação física está bem interdisciplinar, né, prof? É educação física com matemática. Já contei o segredo para vocês, né? Então, vamos lá. Conteúdos mais cobrados aqui de 2009 a 2014. Então, no período de 2009 a 2014, nós tivemos 37 questões de educação física. Como que ficou isso em percentuais, professora Iris? O percentual maior aí de 24,3 ficou para padrões corporais e corpolatria. Né? Aí nós temos na sequência 21,6, que são a função social da atividade física. Nós temos ali, deixa eu ver, o laranjinha, acho que é aspectos gerais. Aspectos gerais da atividade física. Depois veio o lilás. Atividades físicas, artes e identidades brasileiras. Okay. Aí vem o amarelinho, exato, com aptidão física e ginástica laboral, com 10,8% de porcentagem. Exato. Em seguida, o azulzinho com lutas, né, 5,4%. E também equiparado com 5,4%, etapas da execução da atividade física. Né? Exato.
Aí nós temos um outro gráfico agora de 2015 a 2019. Eita, que as profs hoje colocaram mesmo para arrebentar com gráfico, Exato. né? É de barra, é de torre, só tá faltando de pizza. Aí esse ainda não tem, professora, mas vai rolar. Vamos lá, gente. Olha, 2015 a 2019, 34 questões. A gente vai entrar nesse gráfico aqui para vocês. 34 questões, a gente não tem de 2020 ainda, mas a próxima turma de terceirão do ano que vem já vai ter o de 2020. Mas esse intervalo aí de 2009 para 2019 é um intervalo muito bom, né, prof? Exato. Então, foram construções que a gente fez a partir de pesquisas, gráficos que a gente construiu, que nem a gente falou, usando um pouquinho do conhecimento ali que a gente tem, né, para trazer essas informações mais pontuais para vocês. A gente vai perceber nesse gráfico que não mudou muito do outro, mas a gente quer dar destaque aqui para você começar a desenvolver ali, na hora de fazer seu roteiro, saber quais são os conteúdos que você não pode deixar de estudar. Perceber a importância da educação física e a importância dos conteúdos das temáticas abordadas. Exato. Então, continuamos aí nesse gráfico para você analisar junto comigo. Acompanhe aí. Então, nós temos aqui o maior percentual, que foi 32,4%, que vai estar relacionado à função social e cultural do esporte, que também vai associar com o que a gente já falou, né? Função social e cultural do esporte cai muito. No segundo lugar, né, professora Iris, a gente tem exercício físico e saúde, e no terceiro lugar a gente tem imagem corporal e padrões de corpo. Continua ali os três, né? Do período de 2015. O azulzinho é esse, prof? Esse mesmo, Continuam então os três ali, né, bem presentes nesse nosso gráfico. Beleza. E aí nós temos agora a estrutura e dicas, né, de correção, de resolução de questões de educação física. Essa é a parte mais top, que nós vamos resolver algumas questões. Para eu falar da estrutura, a gente vai dar algumas dicas aqui, tá, professora Iris? Vamos lá. Então, olha aí, apareceu meio quase ali um gráfico de pizza. Quase. Hoje a gente está meio matemática, né? Está meio matemática. Aí. A nossa linguagem corporal hoje está matemática. Então, vejam bem, gente. Quando a gente vai trabalhar uma estrutura de questões do Enem, e não é só para a educação física, não, para as outras também. A gente vai ver que vem charge, a gente vai ver que tem tabela, vai ver que tem ilustração, tem um texto de apoio, tem um texto base. Essas informações, elas não vêm para te atrapalhar. Elas vêm para enriquecer o conhecimento, E né? às vezes o aluno diz, ai meu Deus, eu fiz uma prova que parece prova de Enem. Meus alunos da faculdade falam muito isso. Professora, a senhora fez questão do Enem para gente, professora? E aí, esse texto de apoio, ele ajuda muito nesse enriquecimento do texto. Então, a gente tem algumas dicas de como que você identifica essa estrutura e como que você se apropria dela. E esse gráfico a gente vai explicar isso, depois a gente vai mostrar para vocês exemplos, ok? Então, fica comigo aí, sem piscar, vamos lá. Então, a gente tem aqui, geralmente na questão, o uso do texto, e esse texto vai ser para análise e interpretação. O texto também serve para reforçar o caráter interdisciplinar. Como eu disse, tem questões que são interdisciplinar. Ele também contempla temáticas e assuntos da atualidade. Às vezes, por um título, eu consigo identificar a questão e resolver. Eu vou ter textos que traz a charge, a tabela, a ilustração, e vai ter questões que vai vir só com texto, ok? Então, vamos lá. Quais são as características que eu preciso observar? Então, quando eu vou resolver uma questão do Enem, eu tenho o padrão 1 e o padrão 2. Anota aí, padrão 1 e padrão 2. O que significa isso? As questões padrão 1, elas vão estar associadas com os saberes que são diretamente da educação física. Então, são questões que exigem que você tenha assistido às aulas da Prof. Iris e da Prof. Elisângela, que você seja um aluno antenado. Então, ele requer boas vivências nas aulas de educação física, é um aluno que assiste os programas esportivos, que é um aluno que está ali prestigiando o esporte na mídia, a atividade física na mídia. Essas são as questões padrão 1. Eu tenho as questões padrão 2, que vão ser o quê, professora Iris?
São elas relacionadas aí às práticas corporais e à sociedade. Ela requer uma interpretação de um texto sem a necessidade de conhecimento profundo da área de educação física. Essas questões aqui, elas são as interdisciplinar. Então, é Isso. aquela questão que cai lá, que você não precisa ter um conhecimento muito específico e você consegue resolver. Tem questão assim no Enem? Tem questão assim no Enem, ok? Então, já identificamos padrão 1 e padrão 2. Agora, nós vamos seguir analisando a estrutura. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso logo. Não pisca, agora vai Enem, né, professora? Agora vai. Agora vem aqui comigo. Agora vai, agora vocês veem. Ó, agora vai Enem, nossa logo oficial da Educação Física, para dizer para vocês que todas as aulas de Educação Física do terceiro ano, a gente vai ter uma questão do Enem. E uma questão exatamente do Enem para a gente poder dar dica para você, para a gente poder trabalhar essa expertise, de identificar o texto base, de usar, para que você treine bastante. Além disso, a gente está mandando um simulado. O simulado ele é um material complementar. É legal que você faça. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Coloca um desafio diário. Vou resolver 5 questões do Enem por dia. Você vai treinando. Isso vai te ajudar bastante quando você for fazer o Enem. Então, agora vai Enem fazendo simulado. Agora vai Enem em todas as aulas de Educação Física. A gente resolve uma questão. E agora vai Enem uma aula dizendo para você o que cai de Educação Física no Enem. Gente, é top demais, né? Com certeza, porque Educação Física também cai no Enem. Perfeito. Então, agora nós vamos começar a nossa resolução. Fica comigo aí. Vamos lá. Então, nós temos aqui, professora Iris, a primeira questão que a gente vai resolver. Eu vou deixar a prof. Iris ler para eu poder descansar um pouquinho. Gente, bora lá. Ela é uma questão adaptada do Enem de 2019, tá? Ela é da área aí do esporte e da cultura, uma análise acerca aí da esportivização das práticas corporais nos jogos indígenas. Olha só que temática, hein? Então, vamos lá. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, na estruturação como modalidade esportiva, um destaque aí com as aspas, promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas como o sentido único da competição. Olha, gente, vamos lá. Vejam bem, a gente fez um processo aqui que vai a nossa primeira dica. Vamos entrar nesse slide aqui, professora? Primeira dica. Quando começar o Enem, você estiver lá com a sua prova, você não vai ler de imediato o texto. Não, 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 não. A gente fez isso aqui porque a gente precisa explicar. Você está lá com 45 questões. Você abre a questão, você lê o comando. O que a questão pede? Depois que você lê o comando, você vai para as alternativas, você já elimina o que você vê ali que não tem muita lógica. Aí que você vai ler o texto. Eu acredito que desde sempre, né, prof? O Enem, os 2 primeiros que eu fiz foi em 2004 e 2005, fiz 2, eles colocam textos, tem muitas questões assim com textos assim exorbitantes de grande. Às vezes a gente pensa até em desistir de fazer a questão porque é grande. Então essa dica que a prof. Elisângela está colocando aqui, de observar o comando, já é para você ganhar tempo, porque Exato. é muita questão e ó, o tempo passa que você nem vê. Em alguns casos, você não precisa ler o texto todo. Você lendo o comando, você já consegue resolver a questão. Quando você não consegue, aí você vai para o texto. Só que você vai para o texto com um olhar mais clínico, mais pontual. Você já vai buscando um foco. Já pega seu lapisinho, já vai Isso, sublinhando ali isso. algumas coisas que você prestou atenção, sem pressa, vai Então, lendo com atenção. Abrir a questão, veja o comando,
Tem necessidade de ver o texto base, o texto inicial? Vai para o texto inicial, pontua lá e já responde. Vamos seguir aí com a nossa dica, acompanha aí. Então, aqui nós temos o nosso texto inicial. A professora Iris já fez a leitura. Percebam que é um texto que vem aqui de artigo. É uma outra questão que a gente tem que observar. Os textos, eles vêm todos fundamentados. E aí nós temos o comando. Qual que é o comando, professora Iris? O comando é o seguinte: a relação entre elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a letra A, padronização de pinturas e adornos corporais. Só uma dica, a gente falou sobre isso lá no meio do texto. Letra B, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Letra C, individualização, eu acho. Individuação mesmo. Individuação, né? Isso. Das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Letra D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. E letra E, preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Olha que interessante, a gente fez o inverso, a gente leu o texto, aí você vai dizer, meu Deus, eu não lembro mais. Agora você vai ter que voltar lá no texto de novo e ler novamente, porque você diz assim, não, falou de adorno, não, falou de elementos tradicionais, não, falou de modalidade. Então você vai ter uma dificuldade de eliminar a questão. Mas o que ele está pedindo? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo os elementos tradicionais e modernos. O que ele desencadeou? Então, quando a gente fala no processo de desencadear, eu vou subir aqui a resposta para a gente poder voltar para o texto, para você poder identificar. Eu acho que eu passei. Não, passei. Então, nós vamos agora analisar como que está essa questão da correção. Então, vejam bem. Eu tenho um texto base, que eu estou dando a sugestão aqui que vocês façam a leitura dele depois que vocês olharem o comando. Eu tenho aqui o comando e tenho as alternativas. Como que eu vou fazer isso? Então, o título ele já dá uma dica sobre o meu assunto. Como assim, professora? Vejam bem, esporte e cultura, análise acerca da esportivização de práticas nos jogos corporais. Ele também traz palavras-chave, esportes e suas variantes. Então, ele vai falar de modalidade esportiva e esportivização. Vou voltar no texto lá para vocês perceberem. Então, aqui a gente tem modalidade esportiva. O que mais que ele traz? Ele diz o que o comando quer. O comando quer saber a relação entre os elementos tradicionais e modernos. Então, o que isso desencadeou? O que isso impactou? Quando a gente analisa isso e percebe que o título já me traz uma dica sobre a esportivização, qual que é a resposta correta? A letra D. E qual que é a letra D, professora? Vamos analisar. A letra D fala sobre o quê, professora Iris? Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Aí nós voltamos lá para o título novamente. Análise acerca da esportivização. Então, como que isso foi legitimado? Olha a interpretação. Então, eu tenho ali a questão, a letra D como correta. Vamos analisar a próxima, professora Iris? Vamos lá, texto 2. Então, vamos lá, de 2018. Tem uma imagem aqui dizendo, aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. E aí tem uma moça bem magérrima aí do lado. Exato. E aqui nós vamos perceber que a gente tem dois textos, é um formato diferente de questão, né? Então, é uma questão do Enem que ela traz um texto 1 e o texto 2. Sendo que o texto 1, ele é uma imagem com texto. Então, ele traz uma imagem mais um texto. E aí, a gente vai fazer o inverso agora. A gente não vai ler o texto. A gente vai lá para o comando, ok? Então, vamos analisar aqui. Comando. O que o comando fala, professora Iris? O segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde. Apresenta uma visão? Olha bem. Então, vejam bem, a gente vai voltar para ler o texto, só que agora nós vamos buscar uma visão. Qual que é a visão do segundo texto quando ele fala sobre as mudanças no estilo de vida?
O que a gente vai buscar lá no segundo texto é se é uma visão medicalizada, se é uma visão ampliada, se é uma visão crítica, se é uma visão focalizada ou se é uma visão geracional. Agora nós vamos voltar lá para ler o texto, fazer o caminho diferente. Então vamos lá. Imaginemos aí um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda aí às 5 horas da manhã, né, para trabalhar, e enfrenta, em média, aí 2 horas de transporte público, em geral, lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 horas. Aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizer à pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios físicos regularmente é significativamente menor que pessoas de classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Olha Boa bem. reflexão, hein, prof? Olha bem, traz uma perspectiva social aí, né? Bem atual e a realidade de muita gente, inclusive a nossa, né, prof? Exato. Vamos analisar. É medicalizada? Está falando ali que a prática do exercício por qualquer indivíduo relacionada à promoção de saúde, eu já consigo eliminar essa, né? Não é medicalizada. Não está falando ali que é um remédio e tal. Está fazendo uma reflexão social. Ela é crítica. Ela associa a interferência, ela diz que interfere. Ela não diz, é meio que justifica, que problematiza, né? Então, não é também a ser. Ela é focalizada. Ela atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doença. O texto também não reflete isso. Ela é geracional, ela preconiza a representação do culto à jovialidade. Essa eu já elimino direto. Elimina. Essa daqui já seria uma das primeiras. A alternativa correta é a B. Eu vou já explicar por quê. Porque ele considera aspectos sociais. Então, ele reconhece um grupo social ali e como que o exercício físico é interveniente ali naquele cotidiano. Então, ela é uma perspectiva ampliada. Analisando a questão, como que a gente coloca? A gente tem 2 textos, sendo que um tem ilustração, correto, profa? Certinho. As palavras-chave são saúde e prática do exercício físico regular. E o comando, ele traz a busca o quê? Pelo impacto na mudança do estilo de vida para a saúde. E aí nós temos como resposta correta, que eu já coloquei, a letra B. Ficou bem claro isso, né? Ficou, né, professora? Acredito que sim, prof. Vamos para a última, porque o nosso tempo já está acabando. Então tá. Essa é adaptada do Enem de 2018, né? Tem uma figurinha ali também, entre 2 personagens. É uma charge onde uma fala... deixa eu ver qual é a primeira fala. Fala bem assim, ela diz bem assim, cuidado, não pise nisso. Por quê? Aí a prof pergunta, por quê? Aí eu respondo, minha mãe pisa aí e começa a chorar. Pisou na balança, ela chora. Isso, então vamos lá. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema de saúde quando? Letra A, estimula a adesão à dieta. Letra B, aumenta conforme a idade. Letra C, expressa a inatividade da pessoa. Letra D, provoca modificações na aparência. Ou letra E, acomete o funcionamento metabólico. Olha Quando que interessante. se torna esse problema, né? A gente vai analisar aqui, que está falando da insatisfação com o peso, e a gente vai falar que é um problema de saúde. Antes da gente dizer qualquer resposta, vamos analisar o texto.
Então, o texto ele apresenta uma charge, né, professora? Sim, uma charge. E essa charge ilustra a insatisfação. Como palavra-chave, eu tenho o quê? Peso corporal e problemas de saúde. O que o comando traz na questão? Busca quando o peso corporal se torna um problema, do ponto de vista orgânico, né, fisiológico, ou seja, algo que pode acometer a saúde. É legal fazer até uma associação numa das aulas, né, prof, de linguagem corporal, em que a garotinha ela observou a linguagem corporal que a mãe dela teve ao subir na balança. Exato. Uma associação boa. Exato. E aí nós vamos chamar a atenção ao que? Ao que aqui, que é o ponto-chave da questão. Que ele falou que é orgânico. É orgânico fisiológico. Aí agora nós vamos voltar lá na questão. Se é orgânico e fisiológico, eu já consigo eliminar a A. Por quê? Porque quando eu digo que o peso corporal, ele vai estimular sim a adesão à dieta, né? Se eu tô gorda, eu tenho que diminuir ali o meu peso corporal. Então, eu já elimino a A. Ele aumenta conforme a idade? Já é natural, esse é processo de envelhecimento, né? A gente já tem esse aumento, então também já elimino essa. A charge, ela trouxe um exemplo de inatividade? Não. Ela disse que a pessoa está com peso corporal, que tem uma insatisfação, mas ela não apontou a inatividade, então eu já consigo eliminar. Aí eu vou ficar entre a D e a E. O que vai me ajudar a resolver a questão? A palavra orgânico, que vai me dizer que é o quê, professora Iris? A resposta correta é a E. Metabólico. Exatamente. Vai acometer o funcionamento metabólico. Então, é muitas palavrinhas-chave que vão me ajudar. Seguimos aqui nas dicas, professora, para a gente fechar. Dicas para o Enem. Vamos então, lá, nós professora. temos aí, elabore uma agenda de estudo diário, organize e otimize seu tempo para cumprir suas metas diárias, faça exercícios físicos para relaxar e aliviar as tensões, dá uma pausa, né, prof? Uma pausa a cada 1 hora, vai lá, hidrata, dá uma alongada e recomeça. Reserve um local tranquilo e arejado para o estudo, use roupas confortáveis, dedique tempo para descansar o corpo e a mente, adote bons hábitos de alimentação, a alimentação faz diferença até no dia da prova, controle a ansiedade e o estresse e acredite no seu potencial e mantenha o foco. Esse aqui é muito importante, acreditar no seu potencial. E no dia da prova? Quando cheguei na prova, o que eu tenho que fazer? Observar e ler o enunciado, o comando da questão, depois observar o texto inicial e motivador, né, que ele vai apontar o que eu devo fazer. Devo grifar as partes do texto, pegar meu lápis, minha caneta e grifar as palavras-chave, riscar em cima as alternativas que considera errada, né, já elimina ali algumas questões. E sucesso no Enem, né, gente? A gente fechou aqui as nossas dicas. Hashtag agora vai Enem. Agora vai aqui no nosso cenário, agora vai Enem. Para você, uma aula especial. Você pode rever essa aula, anota nossas dicas e aproveita todas as aulas que nós vamos ter questão do Enem para resolver com vocês. Agora vai, Enem. É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.